Quando você faz isso com a sociedade brasileira, você está destruindo qualquer senso de patriotismo que você possa ter. Lula condecora Janja, Moraes e Felipe Neto com Ordem Nacional do Mérito Educativo. Sabe o que acontece quando você faz esse tipo de coisa, cara? Você só descredibiliza o título, a honraria. A honraria não vale mais nada. Eu vou te falar um negócio, cara. Sei lá, 30 anos atrás, você receber, por exemplo, o título de cidadão de alguma cidade era uma coisa muito honrosa. Tipo, porra, meu, eu nem nasci lá, mas eu recebi o título de cidadão não sei das quantas, porque, cara, eu fiz um serviço pra essa cidade, eu fiz um negócio legal, né? Mas não, né? Aqui no Brasil você dá as coisas aí. Inclusive, uma das coisas que todo mundo fala, né? Você sabe que o Paulo Freire, né? Ele foi doutor honoris causa e um monte de coisa, né? Que, pra quem não sabe, doutor honoris causa é quando você não necessariamente seguiu uma carreira acadêmica, mas você ganha o título de doutorado porque você fez alguma coisa, né? Calma que tem uma pessoa muito importante que ganhou esse título, a gente vai falar hoje ainda. É a próxima notícia. Quando você expande, né, o conhecimento, né, do humano e não necessariamente você seguiu uma carreira acadêmica, você pode ganhar um título honoris causa que sempre foi uma grande honra. Porra, o cara virou doutor honoris causa, animal. Hoje não. Hoje qualquer um vira doutor honoris causa. Eu sou doutor honoris causa em pesquisas de rolezinho homossexual no metrô da Vila Madalena. Essas porra, né? Volta na outra notícia lá, vamos lá. Vamos lá, põe na tela aí, ó. O governo federal concedeu nesta sexta-feira Ordem Nacional do Mérito Educativo a 262 personalidades que, segundo o Ministério da Educação, contribuíram para o desenvolvimento do ensino do país. Eu vou te falar, cara, eu teria vergonha de ganhar um título do Ministério da Educação. O quê? O Ministério da Educação está me reconhecendo como algo bom pro país? Pelo amor de Deus, eu estou envergonhado disso, né? Os índices de educação que a gente tem, cara, eles são absolutamente risíveis, tá? Lembrando que no governo Dilma, a tal da Pátria Educadora, você lembra de Brasil, Pátria Educadora, era o slogan do governo Dilma, porque ela realmente ampliou, ela aumentou em quase 4 vezes os investimentos em educação e nós continuamos decaindo nos índices. Porque o problema não é só dinheiro aqui, o problema é também dinheiro, mas um dos maiores problemas do Brasil é como a gente organiza a educação, tá? Vamos lá. A cerimônia completa nomes da política, contempla, né? Nomes da política, da cultura, do judiciário e das redes sociais. Entre os agraciados com o grau mais alto da honraria, a Gran Cruz, estão a primeira-dama Janja Lula da Silva, que foi pedir pro Xi Jinping, né? Que fala problema e cidadãos. Ela fala problema? Problema. Mentira. Você já viu isso? E cidadãos? Ela fala cidadãos? Já. Nossa senhora, cara. Né? E Alexandre de Moraes tal, e os parlamentares Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Chama o Hugo Mota aí, ó, Hugo Mota, você fez muito pela educação, Tó. Tá bom, eu vou falar o que então dessa honraria? Cara, alguém leva a sério isso? Alguém leva isso a sério? Né? Também receberam o título 15 ministros do governo, com Fernando Haddad, Simone Tebet, Ricardo Lewandowski, Alexandre Padilha, Marina Silva, Daniele Franco, Mauro Vieira, Esther Dweck e Rui Costa, né? O Rui Costa que deu aquela resposta maravilhosa pra mim no vídeo da COP, né? E o sigilo do gás do Lula? Tenha um bom dia. Foi essa a resposta do cara, né? A lista inclui ainda Jorge Messias, o atual AGU, que provavelmente vai ser o próximo ministro do STF, e o escritor Fernando Moraes, biógrafo do presidente. Que mais? Além disso, o ex-BBB e influenciador digital Gil do Vigor e o youtuber e influenciador digital Felipe Neto. Eu vou falar mais o que desse país, cara? Eu vou falar uma coisa pra você, cara. Isso aqui é muito mais grave do que parece. Quando os símbolos de uma sociedade, quando os símbolos e os signos estão distorcidos, estão corrompidos, a tua sociedade está doente, cara. Quando a maior honraria, né, do Ministério da Educação é dado ao Felipe Neto, à Janja, ao Rui Costa, ao Hugo Mota, irmão. Assim, você destruiu qualquer perseguição que você possa fazer à virtude dentro da tua sociedade. Eu vou te falar uma coisa. Quando você pega, por exemplo, as grandes epopeias, quando você vai ler, por exemplo, sobre a Guerra de Troia, né? E toda a jornada do Aquiles, né? O sonho do Aquiles era ser imortal. O sonho do Aquiles era
escrever o nome dele na história de um jeito que ele jamais fosse esquecido, né? Ou seja, é você transcender a sua própria vida, é você usar o seu tempo na Terra para fazer algo que vai ser lembrado para sempre. Ou seja, você vai perseguir algo que está muito distante dos seus desejos mais primários. Você vai abrir mão de conforto, você vai para o desconforto, você vai para o desafio para fazer algo para a eternidade. E o que acontece quando você tem uma sociedade? Você precisa estimular esse tipo de coisa. Como é que você estimula esse tipo de coisa? Justamente criando símbolos, né? Por isso que quando você pega, por exemplo, e faz uma estátua do Borba Gato, isso é importantíssimo, porque você está homenageando alguém que foi muito importante para o seu país. Você pega aquela nação e fala, olha, nós vamos colocar aqui uma estátua para que todo mundo se lembre do que você fez na sua vida. E você vai se tornar um imortal. Quando você pega o Brasil e você pega a maior honraria que o Ministério da Educação pode dar e você distribui de forma política a figuras risíveis, você está dando um sinal para a tua sociedade. Você fala assim, aqui, ninguém se importa com a posteridade. Ninguém se importa com o legado que você vai deixar para as futuras gerações. Aqui todo mundo se importa com o conforto de agora. Então é o seguinte, velho, se vier um dinheirinho aí na tua conta, só recebe. Se vier uma propostinha pra você fazer, só faz. Você não tem nada além para se preocupar do que o aqui e o agora. Isso é um absurdo, cara. Isso é a raiz da decadência de uma sociedade. Você sabe que quando eu era teu todinho, uma das coisas que eu não entendia era justamente o tal do mito fundador. Eu falava, mano, mito fundador é muita coisa de idiota, né? Nossa, todo mundo acreditando em uma fantasia. E depois você vai estudando, você vai entendendo que não, cara. O mito fundador de uma sociedade... Aliás, nenhuma sociedade, absolutamente nenhuma sociedade existe sem um mito fundador. Não existe sociedade sem mito fundador, certo? Então, por mais que você pegue... Por exemplo, tem um livro do Richard Dawkins maravilhoso, que é Deus, um Delírio, né? E ele vai tirando sarro ali, e até de forma razoável, né? Das deidades, né? Eu lembro que um daqueles mais zoam é o grande Juju da montanha, né? Era um povo que acreditava que tinha um gigante numa montanha, uma história assim. E ele vai tirando sarro disso, tá tudo certo. O lance é o seguinte, cara, você não tem nenhuma sociedade, você não consegue fazer nenhum tecido social, nenhum amálgama de pessoas que correm junto diante de um mesmo propósito, se você não estimular a imaginação. Se você não estimular aquilo que você não pode ver. Se você não estimular aquilo que você vai sentar em conjunto e vai falar, cara, vamos chegar num lugar juntos. Você não consegue criar uma sociedade assim. E o mito fundador faz parte disso. Quando você faz isso com a sociedade brasileira, você está destruindo qualquer senso de patriotismo que você possa ter. Você corrói qualquer tipo de imaginação que você, enquanto brasileiro, pode ter para chegar em algum lugar. Para fazer coisas que são sacrifícios. Né? Eu vou dar um exemplo do que a gente faz aqui no MBL. Né? Em 2019, eu vou citar esse exemplo quantas vezes forem necessários, a gente brigou com o Bolsonaro e a gente derreteu, cara. A gente ficou aqui fazendo live para 300, 400, 500 pessoas, a gente ficou sendo xingado. Por que a gente continuou? Porque a gente imaginou junto um país melhor. E o que aconteceu ao longo do caminho? Vários vagabundinhos foram saindo, né? Por exemplo, o Holiday, por exemplo, ou outros, porque os caras foram buscar o like instantâneo. Foda-se, eu vou pagar para o Bolsonaro, vou ganhar meus likes, vou ganhar meu voto, vou ganhar meu dinheiro e foda-se. E nós somos um país que nós estimulamos esse tipo de comportamento. Porque a gente é isso, a gente não dá o menor valor à honra, a gente não dá o menor... Eu vou contar uma outra coisa para vocês. Eu lembro uma vez, logo que eu fui assumir como deputado, no dia que eu fui assumir, eu lembro que tinha o Cauê Macris, ele era presidente da Assembleia, né? E o líder do PT, se não me engano, era o deputado que eu não lembro agora o nome dele, mas o apelido dele era o Barba, era o famoso Barba que me deu um soco na cara, inclusive. O Barba, eu lembro que na hora de anunciar o Barba, o Cauê Macris, né, ele falou com toda a pompa assim, e é o deputado, tarará, e falou o nome do deputado. E aí ele foi no microfone e se fez uma coisa, ele falou, não, olha, eu gostaria de corrigir, eu gostaria de ser conhecido aqui como deputado Barba, e todo mundo deu risada, e aqueles cumprimentos, aqueles afagos todos. E aí eu lembro que eu olhei aquilo, cara, eu falei, nossa, que coisa idiota, né, cara? O cara fez questão
né, de ser chamado, né, de Barba lá, que é o apelido dele, porque para ele uma das coisas mais importantes que existe é essa diplomação, onde basicamente ele vai fazer um teatro, né, ele vai falar sim, eu prometo, né, quando falaram para ele fazer o juramento, etc, etc, e ele trouxe a família dele inteira aqui, todo mundo quer, para no final das contas a gente saber, né, que ele vai basicamente fingir que ele faz oposição e não vai fazer oposição coisa nenhuma, que foi justamente o que eu vi ao longo do tempo que eu fiquei na Assembleia. E eu lembro, cara, que nesse dia que eu fui diplomado, meu pai tava, né? E eu lembro que eu falei, porra, mano, é tão triste isso, porque você pensa, por exemplo, meu pai é tão importante, ele tá aqui e vê isso tudo, esses rituais e tudo, e pra mim é tão pouco importante, é tipo, é tão bosta, é tão ridículo, né? E por que isso acontece novamente? Porque ao longo do tempo, os símbolos, como eu falei, eu vou repetir isso aqui, os símbolos da sociedade, eles vão perdendo valor. Você vai só perdendo valor. Eu já falei pra vocês, quando eu era criança, meu pai me levava pra ir no 7 de setembro, velho. E a gente ia lá, eu tô pra trazer essas fotos, inclusive faz tempo. E a gente ia lá, porra, 7 de setembro, que legal. Hoje eu tenho vergonha, cara. Hoje o 7 de setembro virou pessoas gritando no presidente falando você é imbrochável, entendeu? Isso faz parte da destruição do que a gente é. Por isso que quando a gente faz uma revista Valete, entendeu? Por isso que quando a gente faz um aplicativo Valete, por isso que quando a gente fala de filosofia, por isso que quando você abre, você vai abrir um... Ó, vou abrir um texto aleatório aqui, ó. Ô, cara. Por isso que quando a gente abre um texto aleatório aqui, ó, olha isso, ó, abri numa página aleatória. Kierkegaard e Peter Gynt de Ibsen, Em Busca do Eu, do Carleno Boccarro. Nós estamos propondo, discutindo um material impresso, filosofia, cara. Se eu não me engano, o Kierkegaard, ele era dinamarquês, é isso? Eu não lembro, era um filósofo absolutamente pessimista em relação ao destino da sociedade. Então, é isso, cara, você tem que discutir essas coisas. Não é à toa que na capa da nossa revista hoje tem uma pessoa que vende a sua nudez por, sei lá, R$10, é isso? O OnlyFans, não, é OnlyFans dela. É, a assinatura do OnlyFans. É isso, cara. A gente vai destruindo os símbolos que deixam uma sociedade em pé. Não é mesmo? Vamos lá? Vamos pra próxima? Próxima. Olha lá, Título honoris causa. Olha lá, pessoal. Dilma Rousseff vai receber título doutor honoris causa na UNB. O Conselho de Universidade de Brasília aprovou nesta sexta-feira a concessão do título doutor honoris causa à ex-presidente. Por que? Vamos lá. Não sei. Meteram 3 no presidente. Porque o que é? Pra não falar presidenta? Qual é que é essa numerologia? Não entendi isso daí. Meteu um 3 no E? Dilma Rousseff. Me ajuda aí, meu. A homenagem reconhece personalidades que destacam por saber ou por contribuições às artes, ciências e ao entendimento entre os povos. Então é isso, nós viramos essa bosta. A gente pega a senhora que não consegue completar uma frase e dá um título de doutora pra ela. Por quê? Porque ela seguiu uma carreira acadêmica, ela fez uma pesquisa. Não, dá porque ela é Dilma Rousseff. E a gente, sei lá, da UNB quer mostrar que a gente é de esquerda. Né? A proposta apresentada pela Faculdade de Ciências de Saúde destacou as ações da Dilma na área da saúde durante seu governo, com o fortalecimento do SUS, a criação do programa Mais Médicos, que trouxe um monte de médico cubano para cá, e fortaleceu, né, a ditadura cubana, a ampliação do farmácia popular e a implementação da rede cegonha. O colegiado também ressaltou a criação da EBZER, a adesão ao Hospital Universitário de Brasília ao modelo da gestão estatal em 2013. Olha só que legal. A comissão lembrou ainda que após o impeachment eles colocam 3 no impeachment. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Por que vocês estão fazendo isso, cara? Em 2016, Dilma manteve a atuação internacional em debates sobre democracia, justiça social e sustentabilidade. Desde 2023, ela preside o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS e tendo sido reeleita em 2025 para mandato até 2030. E o primeiro comentário é: vamos saudar a mandioca. E é isso, cara. Nós somos este país. Nós somos esse país. Né? Eu tenho vergonha, cara. Eu vou falar pra você, eu tenho vergonha de ser brasileiro. De verdade, eu tenho vergonha, cara. Sabe por quê? Porque eu fico vendo, sabe, o Felipe Neto ganhar prêmio de Ministério da Educação, velho. Eu fico vendo a Dilma ganhar título honoris causa de Universidade Federal Brasileira, cara. Assim, não tem como você olhar isso e ter orgulho. Você me desculpa, cara. E o político do centrão, que vai vir bem gordinho, com o terno bem azulzinho, falar pra você, eu amo ser brasileiro. Esse cara ama mesmo. Porque ele rouba você todo dia e você ainda agradece ele. Nossa, ele ama o Brasil, cara. Ele ama o povo. Ele é igual eu, cara. Eu sou parecido com ele, meu. Vou votar nele pra ele continuar roubando meu dinheiro, meu. É isso, cara. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.